Aqui no programa de pós-graduação em comunicação social, nós temos o grupo UBTEC, Ubiquidade Tecnológica da Sociedade em Rede, no qual nós reunimos mestrandos e doutorandos que tenham pesquisas relacionadas ao tema da ubiquidade tecnológica, suas implicações sociais e políticas, econômicas, enfim, na sociedade. O UBTEC é justamente isso, um grupo de pesquisa voltado para pensar, discutir, estudar criticamente o papel das tecnologias no nosso cotidiano, na nossa maneira de relacionar, na nossa maneira de consumir e produzir informações. Todos os anos nós organizamos, desde o ano passado, um evento chamado Encontro de Ubiquidade Tecnológica, no qual nós reunimos pesquisadores de outras instituições, também aqui da PUC, para tratar da questão da ubiquidade tecnológica em diversas dimensões. Para discutir e pensar criticamente o papel da tecnologia na nossa vida cotidiana. A dimensão política, a dimensão do entretenimento, a dimensão do consumo, a dimensão cognitiva, da memória. São vários aspectos que nós tratamos a questão da ubiquidade. Para estudar, para pensar e discutir criticamente o papel das tecnologias, em especial as tecnologias digitais, na nossa vida, na nossa maneira de relacionar, de consumir e produzir informações. O interessante é que ele é uma perspectiva transdisciplinar e traz professores de diversas instituições para tratar dessa questão. A ideia do evento é realizar 3 grandes mesas temáticas voltadas para o consumo, entretenimento, política e mobilidade e territórios. Estão todos convidados para participar desse grande evento, que vai contar inclusive com a presença do professor Michel Maffesoli, diretamente da França. Professores, acadêmicos, senhoras e senhores, boa tarde. O segundo encontro de ubiquidade tecnológica é uma realização da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Comunicação Social, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ubiquidade Tecnológica. Sejam todos bem-vindos. Vinculado ao PPG-Com da PUC, o UBTEC tem orientação do professor doutor Eduardo Campos Pelanda, e o UBTEC, né, que está aqui representado pela comissão organizadora, o pessoal aqui do lado, ele iniciou seus trabalhos em 2009 com a proposta de debater justamente os aspectos tecnológicos da sociedade atual. O grupo, então, a comissão organizadora, ela é composta pelos estudantes de pós-graduação aqui do PPG-Com da FAMECOS, Aline Bianchini, Ângela Meili, Breno Maciel, Cíntia Barbosa, Érica Oikawa, Guilherme Pereira, Jandré Batista, Lara Eli, Luciele Copete, Marcelo Fontoura, Pedro Reis, Poliane Espíndola, Robson Macedo, Sandra Henriques e Vanessa Valiati. Desde 2011, o grupo tem se preocupado em realizar um encontro transdisciplinar para refletir as transformações da comunicação a partir desse contexto da ubiquidade tecnológica. Aqui hoje, então, serão 3 mesas de discussões. A primeira mesa com o tema entretenimento e consumo, com a professora doutora Adriana Amaral, professor doutor André Pazzi e professor doutor Alex Primo. Ela terá início às 15 horas. A segunda mesa com o tema de discussão política e tecnologia, com os professores convidados mestre Daniel Bittencourt, doutora Junéia Tavares do Couto e Fabrício Solanha, terá início às 16h40. Logo após, nós teremos um intervalo por volta das 18h10. A última mesa de discussão inicia às 18h30 com o tema Mobilidade, Arquitetura da Informação e Memória, com os professores convidados Dr. Cristiano Costa, Dr. Roberto Tissman e professora doutora Sueli Fragoso. Às 20 horas inicia a palestra então de encerramento, intitulada Socialidade e Laços Sociais na Rede, com o professor Dr. Michel Maffesoli. E logo após também haverá uma sessão de autógrafos do livro O Tempo Retorna, com o professor. Convidamos agora o coordenador do programa de pós-graduação, professor Dr. Juremir Machado da Silva, para o pronunciamento de abertura do segundo encontro de ubiquidade tecnológica.
Bom, boa tarde a todos. Quero ser breve e apenas dizer o seguinte, que nós aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação ficamos muito orgulhosos deste evento organizado pelos nossos mestrandos e doutorandos, com tanto empenho, com tanta competência, já na segunda edição, e que, de certa forma, para nós, revela ou consolida uma ideia que temos tentado disseminar, a ideia de que os grupos de trabalho, os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, podem ser muito profícuos e podem funcionar com 2 ou 3 dinâmicas igualmente interessantes, ou autogeridos, ou com uma forte autogestão e uma supervisão de professores, ou as 2 coisas juntas, mas funciona. Então, para nós é um pouco isso, ver que isso está funcionando bem, que os estudantes se entregam a essa atividade, e também é sempre uma alegria ver aqui na PUC colegas como a Adriana Amaral, o Alex Primo e tantos outros que a gente encontra e convive nessa atividade de pós-graduação e que vem aqui, mais uma vez, nos brindar com saber, com pesquisas, com as suas ideias. Então, eu só quero parabenizar a comissão organizadora pelo trabalho, por ver que tudo isso pode realmente frutificar. A nossa participação enquanto estrutura, ela é modesta, realmente a atividade é dos estudantes, e procuramos dar aquele apoio possível. Ficamos felizes, por exemplo, em poder ajudar no sentido de que o Mafezoli seja o palestrante hoje de encerramento. Então, é uma atividade que só nos dá alegria. Parabéns a todos e boas atividades hoje à tarde e hoje à noite. Bom evento. Nós lembramos, então, que os participantes que realizaram as inscrições prévias, né, podem retirar o certificado após o evento, na sala 125, no laboratório de eventos, aqui da FAMECOS, e que é necessário ter, então, 75% de presença no evento para retirar o certificado. Lembramos também o perfil do Twitter, que é @ubtec, com a hashtag ubtec2012, e a nossa fanpage do evento no Facebook, encontro.ubtec. Também, para acesso à internet, né, nós temos a rede aqui, UBTEC 2012, e a senha UBTEC 2012. Se alguém tiver dúvida, também pode falar com um dos monitores do Espaço Experiência ou qualquer pessoa da organização. Nós agradecemos pelo apoio a este evento à PUC, a coordenação do PPG-Com, o Espaço Experiência, Laboratório de Eventos e a diretoria da FAMECOS. Convidamos agora o mestre doutorando Pedro Reis para mediar a primeira mesa com o tema entretenimento e consumo. Boa tarde. Essa é a nossa primeira mesa. A proposta da mesa é discutir os impactos das tecnologias móveis de comunicação no consumo do entretenimento a partir de um ambiente midiático ubíquo. Eu convido para subir à mesa a professora doutora Adriana Amaral. A professora doutora Adriana Amaral é doutora em Comunicação Social pela FAMECOS, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na Unicinos e atua também como consultora de comunicação e cultura digital, com foco em culturas juvenis. Convido também o professor doutor Alex Primo, doutor em Informática na Educação pela URGS, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da URGS e pesquisador do CNPq. Atualmente pesquisa gêneros e interações em blogs e conversações online. Coordena o Laboratório de Interação Mediada por Computador e o Grupo de Pesquisa e Interação Mediada por Computador. Finalmente, gostaria de convidar o professor Dr. André Pazzi, pós-doutor pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, doutor em Comunicação Social aqui pela FAMECOS, professor da FAMECOS e atua em áreas como internet, jornalismo, jornalismo online, videogames, TV digital, convergência de mídias, história da internet, TV online, música digital,
cultura digital, MP3, novas mídias, cross-mídia, narrativas transmediáticas, histórias em quadrinhos, indústria fonográfica. Eu passo a palavra agora à professora doutora Adriana Amaral para que ela comece os trabalhos. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal do UBTEC pelo convite, aqui a PUC, é sempre bom estar de volta aqui, né, na casa, né? E também ao Pelanda pelo convite, sempre a gente tem trocado muitas ideias aqui, e super feliz de estar aqui com dois que eu considero amigos aqui, que é o Alex e o Pazzi. Bom, assim, já vou alertar que eu não vou mostrar nenhuma imagem, já que aqui tem essa... Eu resolvi hoje ser super low-tech, né, desde a minha tendência da BCiber, que eu já trabalhei com papelzinho. Então, estou retornando aqui a alguns momentos. Na verdade, eu trouxe algumas questões para a gente pensar. Na verdade, são questões que estão vindo recentemente, né, nesse último ano, na minha pesquisa, e no que eu tenho observado, que eu vou tratar de um conceito que ainda está pouco discutido aqui no Brasil, que é esse conceito de performance de gosto. Então, vou fazer algumas discussões um pouco teóricas e vou contextualizar isso dentro desses ambientes digitais e sites de redes sociais, etc. Então, a minha fala vai ser bem nesse sentido de apontar, né, porque eu estou realmente iniciando esse projeto agora. Eu acabei de fechar um projeto que eu estou terminando agora sobre consumo de música e fandoms no contexto dos sites de redes sociais de nicho, né, focados no consumo de música. Então, essa questão teórica que me surgiu, ela veio a partir, né, dos resultados dessa pesquisa, onde a gente trabalhou, eu e meu grupo, com uma série de entrevistados, com diversas plataformas, como o Last FM, SoundCloud, etc. Então, isso agora foi uma questão que me veio, sobretudo no início do ano, quando eu comecei a perceber algumas discussões, né, e mais fortemente no Facebook, embora isso também aconteça em outras plataformas. Então, esse conceito é um conceito do... Aí a força está de volta. Bom, então, voltando um pouquinho aqui na minha contextualização, né? Eu comecei a pesquisar sobre esse conceito e como isso podia ser entendido dentro do conceito, dentro das questões voltadas às plataformas de sites de redes sociais, porque eu estava há bastante tempo aí numa pesquisa longa de 3 anos sobre cultura de fãs, né?
trabalhando com diversos fandoms, enfim, e analisando o comportamento dessas pessoas, né, nesse contexto de compartilhamento, etc. E uma coisa começou a me chamar muito fortemente, que foram os discursos de ódio. E os discursos de ódio em relação a determinados produtos culturais, como seja telenovela, seja um determinado cantor, sei lá, como Michel Teló, enfim, que foi no início do ano. E isso acabou me chamando muito a atenção para como as pessoas estavam se relacionando com o seu gosto, né? E isso vale não só para o gosto musical, mas para qualquer tipo de gosto. Então, né, aí retornei um pouco a alguns autores clássicos, como o Bourdieu e o Schusterman, por exemplo, que o Bourdieu vai trabalhar com essa noção de distinção, né, que aquele que nomeia o gosto, ele vai se sentir numa posição de superioridade, né? Tem todo o trabalho do Bourdieu aqui, que eu não vou rediscutir aqui. E acabei caindo, então, nessa noção, que era uma noção que já era cara para mim, porque eu já vinha trabalhando com a noção de performatização do self, que é do Goffman, né, que é um ponto central para a gente pensar comportamentos hoje em relação à construção de perfis online. E aí caí nesse conceito do Antoine Reynion, que é um musicólogo francês que trabalha juntamente com Latour, dentro dessa ideia da relação que ele vai falar sobre a performance de gosto, que é uma relação experiencial, né, que vai envolver os sujeitos, o objeto, no caso a música, e as próprias materialidades, ou seja, a condição na qual as pessoas escutam. Então, essa noção de performance de gosto, ela vai ter muita relação com a forma como as pessoas experienciam em determinados suportes, em determinadas plataformas, né? E ele vai trabalhar muito, no caso da pesquisa do Reynion, ele trabalha com fãs de música erudita, e ele trabalha com a etnografia, analisando as pessoas no seu próprio contexto. Então, se é alguém que escuta música todo dia indo para o trabalho no trem, ele vai analisar as condições dentro do trem. Então, ele não vai fazer essa separação. E, assim, nesse sentido, a gente vai pensando, né, nessa performatividade condicionada por um determinado produto cultural, né? E nisso, assim, acabei resgatando algumas questões, como, por exemplo, os modos de escuta, os tipos de modos de escuta, como individual e coletivo. E isso foi me gerando algumas facetas comportamentais, que eu, e depois a minha orientanda Camila, a gente fez um artigo que foi publicado aí, que a gente apresentou na Compós no início do ano, né, justamente mostrando esses níveis de performatização do gosto a partir de uma figura, de um dos atores sociais que é pouquíssimo estudado, que são o que a gente chama de antifãs, né, ou seja, as pessoas que odeiam um determinado produto cultural. E como elas se comportam, e, mais especificamente, que tipo de práticas elas têm nesse contexto, né, dos ambientes digitais. Para vocês terem uma ideia, a gente acabamos de voltar aí de um congresso fora, e a bibliografia sobre antifãs simplesmente existem 3 textos agora, nesse momento, que a gente conseguiu rastrear, sendo o primeiro deles um texto do Gray, de 2007, né, que está numa coletânea lá sobre fandoms, e um texto de uma grega chamada Theodoropoulos, alguma coisa assim, que vai falar sobre a questão dos times de futebol, né, dos torcedores, e como esses torcedores se comportam, e como eles são, sim, antifãs, que é uma coisa que é ainda também pouco discutida. É engraçado, porque aqui no Brasil a gente fala muito de esporte, e o esporte tem muita visibilidade em termos de comunicacionais, e a gente vê pouco trabalho sobre isso. E esporte também é entretenimento, né? Seja futebol, seja qualquer outro. E a gente ainda vê muito pouco trabalho que vai discutir essas questões. Então, isso me chamou muita atenção quando eu estava nesse primeiro momento aí, analisando isso. Então, o Schusterman, por exemplo, ele vai criticar a noção de distinção do Bourdieu, vai dizer que o Bourdieu ainda faz aquela separação entre o que é cultura popular e o que não é. E, nesse sentido, então, essa noção de performatização do gosto do Reynion, ela vai trabalhar muito mais com a dimensão do consumo do que com uma dimensão econômica como a do Bourdieu, ou uma outra dimensão mais estética, né?
E aqui eu estou me remetendo muito a uma questão voltada a esses determinismos, né, determinismo econômico, determinismo tecnológico, determinismo sociológico. Ele, na verdade, nos textos dele, ele vai abraçar essa ideia, ele vai dizer que tudo isso faz parte, mas que ele quer trabalhar com um gosto menos simbólico e mais material. E aí a gente comecei a pensar como ver essa materialização desse gosto, tanto em agentes humanos como agentes não humanos. E pensar essas formas de publicização do gosto, né? Ele também vai discutir bastante a questão da... Ele prefere não chamar de gosto, ele vai chamar de vinculação ou de afeto, né? Porque isso vai ter um afeto sobre as pessoas, sobre os ambientes e sobre os objetos, né? Então, para se proceder uma determinada análise, e aí eu estou pensando até metodologicamente, esse tipo de análise, né, descritiva, para usar um pouco a terminologia tanto etnográfica quanto lá da teoria Torre-Rede, vai ter que, então, levar em consideração as plataformas, as práticas e os sujeitos, né? E aqui eu penso bem numa intersecção, que foi aonde esse conceito me ajudou a pensar essa espécie de pragmática do gosto, a partir dos sound studies, né, que são os estudos de som. Aqui, a gente sabe que aqui no campo da comunicação, os estudos de som ainda são bastante renegados, assim, ainda são pouquíssimos estudados ainda, em consideração que a gente tem o próprio audiovisual, né? A gente usa esse termo audiovisual para falar de cinema, para falar de vídeo, para falar de telenovela, de produtos que focam muito mais no visual. E o som ele ainda tem um papel um tanto renegado, né? Embora nos últimos anos ele tenha crescido, principalmente com os trabalhos do Jonathan Stern e outras pessoas como a Simone de Sá. E então, pensando nessa ideia, né, de articulação entre esses estudos do som, que vão dar ênfase à sonoridade, não só ao visual, a questão das materialidades, né, e tomando como materialidades essas conversações que as pessoas vão fazer, esses rastros que as pessoas vão fazer, vão deixar, a própria foto que elas vão botar, o meme lá que elas vão criar, o Tumblr odiando determinada pessoa, ou, enfim, ou fazendo algum tipo de protesto, né? Essa semana a gente viu bastante aí, na semana passada, a questão da crítica à Veja, né, das cabras, etc. E que se criou lá o Tumblr Cabras para Casar, para criticar o editorial da Veja, que eu achei fantástico. Então, nesse contexto, né, as tecnologias elas vão estar muito mais ligadas a essas práticas que não são práticas novas, né? E isso eu faço questão de falar, assim, pela minha trajetória, pensando arqueologicamente esses artefatos midiáticos. Que essas práticas elas não são novas, mas elas ganham toda uma especificidade, elas geram novas gramáticas, né, e elas acabam fazendo, então, essa vinculação, seja determinados grupos sociais, seja determinadas estéticas ou determinadas vinculações. Então, a minha ideia aqui, justamente, era a gente pensar um pouco sobre isso, como cada um faz essa performatização. Na verdade, eu fiz, juntamente com a Camila, me orientando, a gente fez um estudo de caso de algumas páginas de disputas, principalmente relacionadas a gêneros musicais, que é aquele Unidos contra o Rock, Unidos contra o Indie, Unidos contra o Funk, que pipocam aí nas redes sociais, e que isso cada vez, né, ganha um determinado peso, esse tipo de manifestação, mesmo que efêmera, né, e as pessoas vão falar, mas isso dura um mês. Não interessa se dura um mês. Interessa que as pessoas estão exercendo, né, o que elas faziam aqui na mesa de bar e discutiam assim, eu gosto, sei lá, do Lulu Santos ou da Madonna, etc., ou eu odeio a novela tal, por isso, por aquilo. Elas estão fazendo isso online. O fato de elas estarem fazendo isso online deixa esses rastros, essa materialidade que nos serve aí de suporte arqueológico para pensar essas questões e para entender esses zeitgeist. E eu comecei a ficar bastante preocupada, assim, preocupada no sentido epistemológico, de pensar
como entender, sobretudo, essas questões das pessoas odiarem tanto alguma coisa, né, ou expressarem, na verdade, não vou entrar na parte psicológica, porque não é essa a questão, mas por que elas odeiam tanto e por que elas precisam manifestar. E aí a gente retoma algumas questões, né, relacionadas à identidade, né, porque, na verdade, esse comportamento do antifã, né, tem diferenças. Tem as pessoas que odeiam, elas simplesmente odeiam e não se manifestam, fazem algum tipo de manifestação. Mas tem pessoas que elas fazem praticamente uma exegese textual daquilo que elas odeiam. E isso as coloca no mesmo patamar de quem ama, né, em termos de comportamento. Então, como pensar isso? E aí a gente pode começar a extrapolar isso, sei lá, para a questão de marcas, para a questão, né, do próprio branding. Bom, vi ali que a Camila chegou aqui me orientando, depois acho que a gente pode discutir bastante sobre isso, né, que a Camila está trabalhando na dissertação especificamente, sobretudo com antifãs, né, e ela tem um caso que é um caso maravilhoso, que é o Restart, que a gente vem estudando aí há 2 anos, né, esses comportamentos, e que vai gerar outros discursos que acabam caindo, não só em discursos violentos, mas de homofobia ou de racismo, etc., e tudo de pior, né? Teve um tempo, ontem até estava discutindo com a Sueli, que a gente achava, num momento mais utópico, que, olha, os comentários, né, tem todo um discurso do webjornalismo sobre como os comentários eles são libertadores e eles possibilitam a democracia, etc., etc. E aí, num outro sentido, a gente vai ver os comentários atualmente são as coisas que mais me deprimem. Eu não preciso ler comentários. Qualquer comentário de qualquer matéria polêmica me deprime. Sei lá, casamento gay, não sei o quê. Eu tenho vontade de morrer, né, porque as pessoas simplesmente dá para parar o mundo que eu quero descer, porque é o esgoto da humanidade, são comentários. E aí, como pensar isso, né? E como também entender isso em relação, né, a determinados grupos e subculturas e nichos ou tribos, como fala uma Fezoli, porque aí eles vão adquirir significados diferentes, né? A própria questão da trollagem, por exemplo, que é uma prática que eu acho fantástica e que é uma prática que começa toda a literatura anglo-saxã, por exemplo, vai dizer que a trollagem vai trabalhar com anonimato. E aí a gente vê no Brasil que isso houve uma mudança, pelo menos nas práticas de trollagem mais recentes, que o anonimato já não é mais o que interessa, né? As pessoas se dizem, se assumem, eu sou troll, enfim, criam perfis, etc. E isso é um tipo de prática, né, que, retomando, só para encerrar, sempre fez parte da sociedade, mas que agora ganha essa amplificação, né, essa viralização. Mas é muito interessante ver como, se a gente for pensar historicamente, como foi mudando esse processo de algo, né, que, por exemplo, o Fontanella vai chamar de algo que começa lá na internet mais profunda, é algo agressivo, é algo que atenta quase ao bullying, né, se a gente pensar, né, no que diz a literatura de fora, e aí, num outro momento, ela ganha um outro tom de cinza e ela se desmembra em outras facetas, como algo lúdico, algo de brincadeira, algo que também não vai ser tão agressivo. Então, se, por um lado, a gente tem essas questões que, por exemplo, estão me preocupando muito em relação a discursos violentos ou discursos de ódio, em relação a determinados produtos culturais, e esses produtos culturais geralmente vêm de uma classe popular, e aí a gente recoa o Bourdieu, né? Geralmente é contra a telenovela, e vai cair naquele senso comum, quem vê telenovela é de tal classe, etc. E aí, com toda essa questão que a gente vai perceber da emergência da classe C, não gosto desse termo, mas estou usando na falta de um melhor. Então, eu acho que são questões, né, que cada vez mais a gente precisa prestar atenção, e principalmente nesses níveis aí, que, por exemplo, como já vem sendo pensado por vários autores clássicos, aí, até como Goffman, etc., que vão pensar esse nível de performatização. Em que nível isso é discurso, em que nível isso é performance, em que nível isso é meramente um statement,
Então, esses comportamentos, né, eu estou muito mais interessada, muito menos interessada nos objetos técnicos em si, embora essa materialidade que ele me dá vá me fazer refletir sobre esses comportamentos, mas do que nos comportamentos das pessoas em si. Então, é um pouco assim, estou trazendo assim, já que essa é a minha última fala no meu último evento do ano, assim, algumas questões que estão, diríamos assim, inquietando a minha pesquisa nesse momento. É isso. Muito obrigado. Gostaria de comentar que a apresentação dela foi exatamente 20 minutos. Tu realmente esteve na Inglaterra nessa semana. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor Alex Primo. Então vou passar para o André Prazi primeiro. Tá bom. Eu gostaria de lembrar, a minha amiga Luciele que me lembrou no inteirinho do erro do microfone. Quem tiver alguma pergunta, os meninos estão passando, recolhendo. Tá? Eles me entregam aqui. Eles me entregam aqui e eu faço por vocês, tá? O mesmo vale para os canhotos que eles estão passando e entregando, gente. Vocês precisam de, no mínimo, 3 canhotos para conseguirem o prêmio, que é o diploma. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação às perguntas, à internet ou ao certificado, por favor, passem elas aos nossos amiguinhos com os negocinhos no pescoço. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o professor André Pazzi. Obrigadão, Pedro. Obrigadão a todo mundo que está aqui. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite do pessoal do BTEC. Fizeram um tempo atrás, a gente já estava conversando, e aí eu acabei registrando algumas coisas que eu vou diluir com vocês. Agradecer a vocês aqui, agradecer ao Alex e a Adriana estar aqui. Disse assim que a responsa aumentou ainda mais quando vi que estava no meio de vocês dois. Falei, putz, então tem que ser alguma coisa legal. O que eu vou conversar com vocês hoje um pouco, e está ali o título, que é uma brincadeira que todos vocês sabem, mas eu só quero reforçar. O que eu vou comentar um pouco com vocês, algumas coisas que também, assim, isso já vem de uma inquietação de um tempo atrás, já vem de umas coisas que estava olhando um tempo atrás. A gente passou, o Breno vai lembrar, a gente estava trabalhando numa pesquisa encomendada para a RBS tempo atrás, aí discutindo algumas coisas. E aí teve um aspecto que agora eu comecei a pesquisar, comecei a olhar, e nos últimos meses isso acentuou muito forte, que é a questão de como que a gente tem informação real presente no jogo. Não é simplesmente uma adaptação, eu vou começar a partir disso e vou mergulhar depois, mas sobretudo como eu começo a estabelecer alguns fluxos de informação. Então, disso de cara, eu gosto de fazer uma brincadeira rapidinha. Eu não vou comentar toda essa questão que a gente fala dos purposeful games, que a gente erroneamente chama de serious games. Tem muito jogo sério que eu compro na loja, então é bom fazer essa distinção. Não vou falar sobre essa história dos adver games também, porque acho que também vou passar um pouco por questões de marca, mas não vou trabalhar especificamente. E também não vou falar um pouco sobre news games. E sempre de news games eu gosto de lembrar que eu sou um pouquinho mais pendente, tem alguns trabalhos que a gente andou fazendo com os alunos aqui, um pouco mais para a questão do frasca do que o Ian Bogost acaba falando. E aí tem uma outra questão depois. Mas, sobretudo, então, o que me preocupa é jogos comerciais, algumas coisas que eu saio, que eu encontro na loja, que eu acabo comprando e que acaba transmitindo uma informação para mim. Se eu parar para pensar, pena que não está, depois se o pessoal quiser, de repente, dar uma matada na luz, vai ajudar um pouquinho. Essa aqui é a intro, talvez vocês vão lembrar da intro do Beatles Rock Band. Não precisa nem ter som, é bom que não tenha. Essa intro aqui entra um filmetezinho de entrada do jogo, e eu costumo brincar que em menos de 2 minutos eu tenho praticamente toda a carreira dos Beatles contadas. Começa no Cavern, vai ter a introduçãozinha, a fila do pessoal querendo entrar no Cavern, eles tocando no Muquifo lá, toda aquela correria e confusão, aí entra toda aquela fase de, começamos a ficar famosos, vamos ter que correr das fãs, aquele clipe que todo mundo imita, e aí vai andando. E eu gosto de brincar que esse jogo, clássicas poses, com as liberdades óbvias de um desenho, mas, sobretudo, tem uma história, tem um documentário contado aqui. Tem um paper que eu escrevi um tempo atrás com o Titzman, que a gente gosta de lembrar, que não só o Beatles Rock Band, mas também o Guitar Hero Aerosmith fazia muito bem esse trabalho de ser uma nova forma da banda produzir um documentário e entregar para o público.
É um documentário que eu vou jogando, que eu vou entendendo como é que foi o processo. As bandas adoram repassar e recontar a história, dar uma de revisão. Mas uma coisa que eu gosto muito de lembrar no caso do Rock Band Beatles é essa questão que entre as fases eu tenho algumas fotos trabalhadas e alguns vídeos resgatados do passado. Então, como se eu fosse liberando um documentário. E no final de tudo aquilo monta um painel da banda que eu não só conheço, mas algumas coisas que eu brinquei, que eu experimentei, que eu tive de superar para poder chegar até lá. E eu sempre gosto de lembrar que foi muito bem feito, os caras elevaram um padrão super bom, e aí depois a gente acabou vendo Rock Band, Green Day e o Guitar Hero Van Halen, que acabaram enterrando todo esse modelo de fazer um rockumentário mais jogado, infelizmente. Isso em 2009. Uma coisa que no ano passado, e aí sim começou a acentuar esse movimento de alguns anos mais recentes, talvez alguns aqui jogaram um jogo chamado Forza Motorsport 4, que saiu ano passado para Xbox. Esse jogo conta com esses dois caras na jogada. Se tem alguém que é fã de Top Gear, vai lembrar o apresentador Top Gear e o clássico piloto Stig. O que acontece? A BBC colocou o Top Gear como parte do jogo. Não só é o Jeremy Clarkson comentando, não só o Stig pilotando, não só é o cenário do jogo, mas, sobretudo, tem coisas muito bacanas que quem vê o programa vai lembrar. Tem a clássica pista de testes, aquela do aeroporto. E os caras colocaram a pista de teste no jogo. E, para completar, quando eu jogo a pista e entra o replay, entra o Jeremy Clarkson narrando como ele narraria o programa. E aqui, pelo vídeo não é muito bom, mas o vídeo é uma comparação entre o que é o programa e entre o que é o videogame. Vê se vai rolar. E vocês podem reparar que a câmera é praticamente a mesma. Gosto de lembrar que está uma marca da BBC, só isso, respaldando, dando força para o jogo, mostrando como o jogo é interessante, mas, sobretudo, esse desejo de eu tenho um programa com uma super qualidade gráfica, uma super qualidade, talvez seja um dos melhores programas de TV que a gente tem hoje, e o pessoal apropria muito bem. Isso 2011, e aí 2 jogos de uma safra bem mais recente, e eu estou navegando muito no esporte, tu fez a menção ao esporte, o esporte se presta muito para isso. O primeiro jogo que vocês vão capazes de lembrar, o FIFA 13, eu só peço excusas por ter feito um screenshot com máquina fotográfica da tela, não capturei a imagem bruta do PlayStation, mas o ponto é o seguinte, o FIFA novo, ele tem algumas coisas que me inquietam num bom ponto. A primeira delas é o seguinte, já tem uma longa tradição, isso vem desde a virada, do começo dos anos 2000, de alguns jogos que eu tinha as estatísticas atualizadas em tempo real. Madden começa a trabalhar muito bem isso, de futebol americano, e o jogo ele vai ficando vivo. O Madden, não vou discutir tanto ele, mas ele tem uma coisa muito legal, que para quem gosta de esporte é mata-pau, que ele tem o concurso de quem vai ser o cara que vai ser na capa do Madden. Tudo bem que o cara que vai para a capa tem um péssimo desempenho depois, tem a maldição da capa do jogo. Mas os jogadores disputam estar na capa e os jogadores acompanham as estatísticas de quem foi mais escolhido para jogar, como é que está sendo ele retido pelo público, para poder depois chegar e, na hora de renovar o contrato com o clube, falar, olha, eu fui mais jogado pelo público, eu quero que eu ganhe mais, eu quero ser melhor reconhecido. Esse movimento ele começou a acontecer no FIFA há uns 4 anos, 5 anos atrás, quando a Adidas começou a fazer o Live Pass, e a partir desse ano isso está colocado de graça no FIFA Soccer. Isso tem um impacto que ainda está um pouco, o horizonte não está tão forte, mas eu brinco, que a hora que a gente começar a ter isso para a Liga Brasileira, basta os colorados, infelizmente, na semana triste, lembrarem do Damião, que o Damião adora comemorar jogo comemorando com o Street Fighter, jogando FIFA Soccer. Daqui a pouco esse jogador vai jogar e vai dizer, poxa, estão me pegando, eu quero ser melhor recompensado por isso. Isso o FIFA faz muito bem, obrigado, e 2 telas que me chamaram muita atenção, toda essa história. A primeira é essa aqui, eu peguei isso aqui domingo. Vocês podem reparar que, perdão, não está tão claro, mas ele marcou que o meu time, a preferência é o Grêmio, ele joga a Liga do Brasil, que é para uma disputa contratual, que sim, a grande disputa contratual nos jogos de futebol nessa geração para o Brasil foi quem é que tinha o Campeonato Brasileiro todo licenciado, quem é que tinha a Libertadores toda licenciada. O FIFA Soccer não tem, infelizmente, mas é o melhor jogo, tanto que ele tem o Grêmio e não tem o Inter. Mas o ponto qual é? Ele está ali, o Grêmio, e ele já pegou para mim e disse assim, cara, teus próximos jogos são Portuguesa, Santa Catarina, que é o Figueirense, porque não está licenciado, e depois o Rio Porto Alegre, que é o Inter, que não está marcado. Então eu tenho minha última rodada do Brasileirão, eu posso jogar como eu quero, e lá do lado do escudo do Grêmio tem o escudinho second. Ele já fala que eu sou o 2º colocado nesse momento na temporada. Óbvio, o jogo é baseado nas temporadas europeias, então ele vai ter uma continuidade até o ano que vem, e é um belo modo de pegar e dizer assim, cara, compra o jogo, mantém comprando esse jogo. Até aí tudo bem, já temos um salto, só que onde que cai a casa para mim com esse FIFA Soccer, onde ele mata a pau?
Isso aqui é uma tela, uma coisa que a gente já fazia de gurizada, que era sempre dizer assim, vai jogar Palmeiras e Flamengo esse fim de semana, vou tentar impedir que o Palmeiras caia. Então tu pega ali, você tapeia de gurizada, monta e vai jogar. O FIFA fez uma coisa muito legal, que ele já vem com o jogo colocado pronto para mim. Ele separa 5 jogos para o fim de semana, que ele chama de Games of the Week. Nesse caso, eu separei uma tela da final de conferência da MLS, que era o Seattle Sounders e o LA Galaxy. Ele só diz para mim que esses 5 jogos eu devo prestar atenção, já coloca ele pronto para jogar, e tem ali, pena que está apagado, ele tem um parágrafo explicando por que eu tenho que prestar atenção naquilo. Tem um trabalho jornalístico ali dentro. Não estou, e aí tem uma outra história, uma outra discussão, uma outra questão dessa transformação, mas o ponto é, o jogo está dizendo para mim, cara, presta atenção nisso aqui, olha para esse jogo no final de semana. E esse é um trabalho muito bem feito mesmo, era uma ficha que estava caindo de maduro, para mim a melhor feature, melhor sacada do FIFA. Para fechar o 4º jogo dessa brincadeira, dessa análise, talvez é um jogo muito engraçado, porque aqui talvez poucos acompanham, é o jogo de hóquei. Esse sim é o melhor produto de esporte relacionado ao videogame hoje. O hóquei, para a gente lembrar, passa por uma situação muito bizarra. O hóquei está de greve. Os jogadores da NHL são os caras assim que são brigões mesmo. Cada 2 anos. Praticamente a gente sabe que de tempo em tempo vai ter rolo. E o mais legal do hóquei é o seguinte, os caras são brigões, saiu um jogo muito bem feito, o NHL, e o NHL tem, óbvio, as estatísticas de simulação, aquela coisa que a gente fala. A gente gosta de lembrar um outro detalhe muito forte, para quem leu o Steven Johnson lá no Everything is Bad is Good for You, sempre lembro que tu fala que tem a pior tradução de título da história, aquele livro. Ele comenta muito falando, ele começa o livro falando da cultura do fantasy game. O Obama é um cara que joga muito fantasy game. Então isso já tem essa cultura de tentar brincar um pouco com a realidade. O NHL consegue dar uma voltinha nisso, que é o seguinte, não preciso nem colocar o som. Esse aqui é uma das coisas, um dos modos de jogo que ele tem, que ele chama o seguinte, ele diz momentos ao vivo. O que ele vai passar? Eu tenho algumas coisas ali, tipo, situações do tipo, esse aqui é um jogador que ele tem que fazer o 60º gol em toda a season. Então, eu tenho que fazer aquele gol. Tem outras coisas do tipo, está um empate em 3-3, decisão de liga. Eu preciso fazer o gol para ganhar uma vaga para a final. Ele coloca uma situação que eu tenho que resolver. Nesse caso aí, ele está fazendo a brincadeira dos 60 gols, e ele termina o Ed, ele faz uma brincadeira. Você consegue reviver a história. E aí tem uma coisa muito engraçada. Eu estava jogando, estava brincando um pouquinho, e ele é muito legal porque eu estava jogando um jogo de 3-3 que eu tinha que fazer o 4º gol. Eu tomei o 4º gol. E naquela hora, por uma coisa, mesmo com a simulação do jogo, foi muito engraçado porque eu vi com a animação ali quase que uma dobra temporal. Eu vi a realidade alternativa que não aconteceu. E eu, como fã de futebol, e infelizmente as últimas décadas não foram muito boas, a gente sempre ficava pensando se aquela bola tivesse entrado, se aquele gol tivesse sido feito. Mesmo que em 3, 4 segundos, aquilo ali para mim mostrou uma realidade diferente. Falei, cara, o jogo está usando a realidade para distorcer ela, para brincar um pouco com ela. Como se isso não bastasse, a gente já volta a falar desse caso da greve do hóquei, é muito engraçado tudo isso. O que aconteceu na jogada? Com essa história da greve do hóquei, a Electronic Arts fez uma parceria com a ESPN, com a rede de esportes, e aí o mais legal da jogada é o seguinte, eles estão fazendo, semana a semana, uma simulação usando o jogo de como seria a temporada. Entra lá na Electronic Arts, todo domingo eles pegam e fazem um clipe, está aí rodando o clipe da semana, que é praticamente um futebol compacto, um hóquei compacto da rodada, que não existe. A ESPN está lá, está sponsorando, está dando notícia, porque essa história de fazer a brincadeira de ter que falar alguma coisa, vira um assunto de grave. O pessoal se interessa, tem essa cultura do fantasy game. E o legal é que, assim, não vou poupar vocês um pouquinho disso, mas é muito engraçado porque eles fazem as tabelas atualizadas, quem é que foi bem, quem é que não foi, como é que o cara está indo. É praticamente o campeonato andando. Daí quando eu penso assim, ok, os caras fizeram, brincadeira de fantasy game. Aí, para mim, a casa caiu de vez quando aconteceu isso aqui. Isso aqui é a página do Montreal Gazette, o jornal de Montreal. O Montreal Canadiens, que é um time bem importante da NHL, não está jogando e não temos pauta. A Electronic Arts, que é a empresa que faz o jogo, tem um braço muito forte no Canadá. O que eles fizeram? Tem um cronista esportivo, tem um dos técnicos que fez o jogo, simulando a temporada em tempo real, como acontece nos dias, e sempre no pós-dia tem uma crônica colocada como se o jogo tivesse acontecido. Aí eles brincam que é the season that isn't, a temporada que não rolou. Agora, o engraçado é o seguinte, isso está uma série sendo colocada. Eu estou curiosíssimo para ver se esses caras vão manter. E se eventualmente o hóquei voltar, vocês vão fazer um confronto, tipo, quem será que ganhou? A máquina preveu ou não preveu? A gente já faz isso, mas nunca a gente acabou fazendo uma temporada toda. O hóquei acabou criando a necessidade para a gente inverter um pouco essa história e para a gente discutir um pouco isso. Passados esses 4 exemplos aqui, uma coisa que eu queria andar e discutir um pouquinho com vocês então andando,
Primeira coisa, o que nos importa nessa história do jogo, por que ele nos importa como espaço de informação? O jogo é baseado no foco. Seja mobile, seja console, seja onde a gente está, seja no iPad, a gente tem uma sociedade baseada em foco. Privacidade e foco são duas das moedas mais caras e importantes no mundo de hoje. Tem lá todo aquele trabalho do Lanhard, economia da atenção. Eu acabo traduzindo, perdão, toscamente, como foco, mas o jogo é baseado em foco. Tente jogar jogo com alguém pedindo atenção do lado, com pessoa passando na tua frente, tu não vai conseguir jogar. Rádio, TV, outros meios ainda consigo dar uma driblada, consigo andar. Agora o foco, se alguém te incomodou, tu até te estressa um pouco na situação, não é muito legal. Então o jogo tem essa propriedade única de ser baseado no foco e existir só quando há foco. Uma outra coisa importante que a gente gosta de lembrar, chovendo molhado, de que o jogo é um espaço de compreensão, e aí eu gosto muito daquela frase do Frasca, quando o Frasca, antes do Bogas, deixa eu comentar os meus games, fala, olha, tem coisas que são muito melhores se eu tentar simular uma situação do que se eu tentar simplesmente fazer uma matéria, tentar fazer um vídeo. Não estou desmerecendo nenhuma linguagem, muito pelo contrário, só que existem assuntos, existem pautas que são muito melhores veiculadas em uma determinada situação. E aí vem toda a parte dos meus games e companhia limitada para referendar isso. Uma outra coisa que me interessa nisso é que é o seguinte, se há um espaço de compreensão, ele é um espaço, sobretudo, para... A Adriana falou de marcas, marca, empresa, e a gente criar também não só a presença disso, mas colocar também fluxos de informação na jogada. De que a gente viu o caso do Rock, a gente viu o caso do FIFA, que é muito bem feito, eu vou acompanhando, vou integrando, o que ele destacou para mim, e eu brinco que com 30 mil canais de TV que a gente tem hoje, com Fox Sports, ESPN, ESPN+, Sport TV, não sei o quê, eu acabo precisando de um guia diferente do que eu preciso prestar atenção, e é legal tu jogar, tu ver e depois jogar, ou tu tá no estádio, abrir o celular e jogar FIFA Soccer do estádio também é divertidíssimo, mas sobretudo essa criação de fluxos de informação. Óbvio, comentei um pouco de marcas como referência, no Forza Horizon, um jogo que tem menos de um mês de vida, ele é um jogo que tem algumas coisas interessantes, e sobretudo a presença de Oakley, G-Shock, companhia limitada, dentro do jogo, reforça essa conexão com a realidade, que é uma coisa muito legal, de que, poxa, eu estou correndo numa corrida real, eu estou correndo num ambiente que ele parece uma lembrança com o real. Isso tem uma conexão muito forte com os jogos de esporte, a gente vai lembrar, o jogo de esporte ele praticamente precisa de informação real. Quem jogou aqueles primeiros jogos do FIFA Soccer, lá do tempo do Jean Coutinho, vai lembrar que a gente jogava, mas assim, pô, eu quero a seleção real, eu quero o time real. E quando o FIFA começa a colocar isso, começa a ter licença, eu falo, opa, mudou de figura. Ou para quem é um pouco mais da velha guarda, quando a gente começou a jogar o primeiro GP de 95 da Micropose, que ele tinha primeiro jogo que tinha os carros como são os carros. Óbvio, não tinha a pintura, mas não tinha o nome, mas tinha a pintura, então me dava essa sensação melhor do que outras coisas. E o jogo de esporte ele requer isso, senão fica uma coisa super falsa. Fica o reino do Alejo e do Jean Coutinho, e aí a gente não tem uma depreensão. Uma outra coisa que é importante pra caramba nessa história é o fator qualidade. Isso aqui é um jogo que talvez pouca gente conhece, um jogo do History Channel. History Channel tudo bem que eles sempre falam de aliens e tem o nosso respeito pelos aliens, mas o History Channel tem um problema muito grave. Eles têm umas belíssimas ideias de jogos e erram a mão feio mesmo. Esse é um jogo sobre toda aquela questão das batalhas do Pacífico, quando entrou o The Pacific, a série, Companhia Limitada, que virou uma febrezinha um tempos atrás. E aí o jogo foi lá, o jogo começa com os filmes resgatados do arquivo do History Channel, muito legal. Quando você vai jogar o jogo é uma bela porcaria. Na mesma época saiu esse cara aqui, que é mais um dos 389 Call of Duty que tem, e esse Call of Duty ele é muito legal porque é o seguinte, uma tremenda ficção, uma história inventada, pró-americano, só que o modo como ele retira filmes reais e usa alguns infográficos para contar toda a movimentação no oceano, toda a história do Pacífico, eu falo, poxa, isso é muito mais legal do que era o próprio jogo do History Channel. Teve uma subversão por aí. Então, aquela velha história, o fator qualidade. Tem que estar, o jogo tem que ter qualidade, tem que estar junto da jogada, e, sobretudo, a informação ali anda junto, e a informação tem que ser pertinente para o jogo. É aquela velha história, não adianta eu só enfiar uma informação, só colocar uma história, ou tentar fazer um jogo sério porque acha que vai rolar. Não, isso tem que estar andando, tem que ter uma certa conexão. Então, para encaminhando vocês, já para amarrar e já fechar essa etapa, se a gente fosse fazer uma breve cronologia, isso é uma etapa vindoura mais adiante, como diz a Adriana, next season, nos próximos episódios, se a gente tentar olhar então uma cronologia dessa adaptação, dessa incorporação das coisas, a gente teve nos anos 70 toda aquela história da origem do jogo, de como é que a gente começa a jogar, Pong e Companhia Limitada, sobretudo nos anos 80, que a gente, pena que ficou branquinho, pena,
Eu tenho a questão da apropriação. A gente tinha o jogo do Journey lá, que é o pai do Guitar Hero dos anos 80 para o Atari. A gente tinha o jogo do Pelé, que tem um comercial genial, que está no YouTube do Atari. E que toda a indústria, o Warner investindo, gente, precisava de demandas de coisas conhecidas no mundo real para dar um lastro para o jogo. Quando isso começa a decolar, vem aquele cartuchinho medonho do ET, que vocês vão lembrar da história. O jogo é tão ruim que tem mais jogos do que consoles produzidos. Tem lá enterrados no Novo México lotes e lotes do jogo, e aquilo acaba com a indústria. Se não fosse um encanador chamado Mário resgatar, o resto era silêncio. Quando a indústria volta nos anos 90, que a gente chama de uma fase de reapropriação dessa informação, a gente começa a ter coisas do tipo Ayrton Senna Monaco GP, começa a ter o FIFA Soccer, começa a ter, a gente lançou mês atrás o Need for Speed novo. O primeiro Need for Speed, ele tem um selo da Road and Track Magazine, daquela revista. Então ele já começou lá atrás o jogo com esse apoio que a gente acaba vendo anos depois, o Top Gear endossando o jogo de corrida. Nos anos 2000 a gente tem toda essa questão da legitimação, isso seja pelo próprio Guitar Hero. Eu estava lembrando quando a gente foi fazer aquela palestra aquela vez, a gente tentou achar uma guitarrinha, não conseguiu em toda Porto Alegre, no começo dessa febre, era muito divertido. E quando o Guitar Hero 3, que as bandas começam a ver que tipo, estamos perdendo dinheiro, eu preciso endossar isso, eu preciso entrar nesse trem para ganhar grana, e aí o resto é silêncio, ou coisas do tipo próprio o Medal of Honor, o primeiro Medal of Honor, quando a Electronic Arts contrata veterano de guerra e contrata o Spielberg e fala, cara, eu quero fazer um jogo que seja tipo Soldado Ryan. A maior lembrança que a gente tem daquele jogo, quem jogou vai lembrar, daquela fase do desembarque na Normandia, que é uma fase que, mesmo com gráfico datado, até hoje é uma fase clássica do jogo. E aí passa para essa etapa que a gente vê hoje, essa questão da incorporação da informação. Quase que é para onde a gente vai, de começar a misturar. Se a gente legitimou, agora a gente mistura e eu começo a me informar pelo jogo. E nem vou entrar em questão de segunda tela, nem vou entrar em questão de Xbox sendo usado por 40% do público como media center, que é uma estatística que me preocupa e me deixa muito intrigado. Então, para fechar essa etapa, se a gente parar para pensar, então, o desafio aqui não é só compreender toda essa dinâmica dos jogos, não tentar só como é que eu posso usar, ou aquela velha história, o que isso está passando para o meu público, mas sim entender que há uma colisão de rotinas. O jogo é um produto com um outro tempo, é um produto com uma outra vida, e a gente acaba tentando incorporar, tentando fazer algumas coisas que acabam não rolando. Eu quero fazer um jogo tipo Angry Birds. Pô, Angry Birds é um jogo que, se você olhar, ele teve mais de 50 versões até chegar na versão que a gente conhece. Isso é a primeira de todas elas. Então, como é que eu vou casar esse jogo com rotinas? Muitas vezes é por atualização, tem que ter um desenho muito maior. Talvez descobrir isso, para depois chegar e descobrir como é que o público está se apropriando, como é que os esportistas estão se apropriando, como é que quem também é retratado está se apropriando, é um desenho demais pela frente, até porque é aquela velha história. Quando há 3 anos atrás todo mundo criticou o Thiago Leifert por ter mudado o Globo Esporte, uma das coisas que ele colocou foi colocar a molecada a jogar videogame ao vivo no Globo Esporte. Por quê? Porque a molecada não está aprendendo sobre o Milan, sobre a Juventus, sobre o Manchester pela TV. A molecada está aprendendo pela estatística do jogo. E é isso que me preocupa mesmo. Falei demais, quase uns 20 minutos. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor Paz. Na verdade, não falou, tinha 10 segundos ainda. Vou passar a palavra agora para o professor Alex Primo.
ter que fazer uma pequena transferência via pendrive. Agora sim. Agora sim. Alô, bom, boa tarde. Eu estou achando que esse meu notebook está com algum problema, porque lá na Abecibra também não funcionou, de repente a conexão dele. Bom, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês e agradeço muito o convite da organização do evento, a todos que participam do UBTEC e que mantém esse evento já então na sua segunda edição e com certeza continuará despertando a atenção das pessoas que pesquisam, né, esses temas. E eu vou falar hoje sobre a ubiquidade das mídias e das celebridades. Bom, como alguns de vocês sabem, eu venho estudando celebridades e o próprio conceito o possível conceito de microcelebridade, se isso faz sentido ou não faz sentido, e tenho orientado também alguns mestrandos como a Irina e a Susan e doutoranda Camila Cornucci, né, sobre o tema também. Bem, eu queria começar lembrando, quando o iPad foi lançado, em 2010, faz tão pouco tempo, né, já parece que faz muito mais do que os poucos anos que estão aí, com o iPad, que nós temos o iPad nas nossas bolsas, né? Mas quando o iPad foi lançado, o Steve Jobs ele comentou que o iPad ele era mais íntimo que o notebook, né? E inclusive ele comentou também que nós tínhamos a possibilidade com o iPad de ter internet nas mãos, segurando a internet. E eu achei muito curiosa essa frase. Nessa época eu ainda assistia os keynotes do Steve Jobs sempre ao vivo, eu parava tudo que estava fazendo para assistir os keynotes e alguns anos antes eu me reunia com alguns amigos do clube, né, Brasil Apple Clube, aqui de Porto Alegre, para a gente assistir, vibrando e gritando, né? Eu tinha esse fetiche, né, desmedido e sem vergonha de falar sobre isso, né? E quando o Steve Jobs mencionou isso, aquilo realmente me intrigou, né? O Steve Jobs, saudoso Steve Jobs, né, sempre com a sua maneira entusiasmada de pensar esses objetos tecnológicos e que realmente se reflete na maneira como nós também percebemos esses objetos. A Apple conseguia incorporar isso na materialidade desses objetos. E é engraçado que, então, realmente, esse toque, né, quando a gente está manuseando, quer seja um jornal ou um site qualquer, nas mãos, é uma maneira diferente de interagir com estes produtos culturais. Então, porque de fato está sobre o nosso colo, ou nós estamos mexendo com os dedos, diminuindo, ampliando, é diferente de usar o mouse. É uma relação completamente diferente.
E tanto é que a gente teve que reaprender a utilizar isso, e as crianças pequenininhas, como a minha filhinha, também manuseiam isso com grande facilidade, porque isso é uma relação muito natural, né? Menos natural é usar o mouse, tanto é que a gente se machuca, tem ler, né, de usar o teclado. Então, a gente poderia dizer que hoje a nossa relação com essas mídias móveis é uma relação quase erótica que nós temos, né? Da maneira do toque, de botar no colo, de segurar, de manusear, né? Essa intimidade que nós temos com esses objetos modifica a própria interação que nós temos com os conteúdos veiculados, mediados por esses objetos. Então, nós poderíamos até comparar, né? Como é que eu leio um jornal do papel, como é que eu leio no monitor de um desktop, como é que eu leio no aplicativo de um iPhone, ou de um iPad, ou de outros tablets genéricos, em sistemas operacionais genéricos. Então, é diferente, é completamente diferente, né? Então, o interessante é que a indústria de celebridades observou isso, né? Essa ubiquidade dessa mídia combina com a ubiquidade das celebridades. As celebridades, antes dos computadores, e obviamente antes das tecnologias móveis, elas já estavam onipresentes, elas já faziam parte da nossa cultura. Quando os sites apareceram, né, a possibilidade de criação desses sites, a indústria logo percebeu que precisaria também estar ali. E com a emergência, então, dessas tecnologias móveis e das chamadas redes sociais da internet, esses sites de redes sociais, como Facebook, como Orkut, como MySpace. O MySpace talvez tenha sido o primeiro a realmente mostrar, né, esta nova casa para celebridades. Isso permitiu uma sensação de um contato direto, então, e aí é por isso que eu estou puxando essa frase do Steve Jobs, esse contato mais íntimo com as celebridades. E nós podemos observar também que os fãs podem conversar, existe a possibilidade de conversar com os seus ídolos, com os seus autores de livros prediletos, com as suas estrelas de televisão e cinema, estrelas até um nome, uma palavra antiga, né? Bem, e algumas celebridades chegam até a ter apps, chegam até a ter redes sociais, né? Como, por exemplo, a Lady Gaga, que esteve aqui em Porto Alegre, né? E na sua entrevista no Fantástico, ela, pouco antes do início dos shows aqui no Brasil, ela comentou, né, essa rede social, Little Monsters, que ela mantém para ter um contato direto, né, e continuado, e específico, então, não em uma outra rede social, com os seus fãs, que ela, a todo momento, fazia questão de falar sobre os seus fãs na entrevista. Quem viu a matéria no Fantástico ou no G1, observou que ela parava a entrevista a todo momento, ou as suas relações públicas, que estava ali atrás das câmeras, dizendo, não, isso não pode perguntar, tem que refazer a pergunta. Ela exigia que se mantivesse um pequeno monitor do lado, para ela poder ficar se olhando, como é que ela estava aparecendo, quase como um espelho. Então, aquilo tudo muito agendado, muito encenado, e ela queria sempre falar sobre os fãs, e mencionar a sua rede social. Então, vocês observam que a percepção da importância dos fãs, não apenas como um consumidor, mas também como alguém que vai promover a própria celebridade e vai construir também essa celebridade, fica muito claro. E a Lady Gaga, que é não uma pessoa, mas sim uma grande indústria, né, uma grande fábrica de produtos culturais, né, no meu trabalho anterior sobre celebridades, eu sempre fiz questão de trabalhar isso, né, celebridade como um produto, né. Bem, então, a gente percebe que as redes sociais, elas não são mais um lugar apenas, as redes sociais na internet, os sites de redes sociais, não são apenas um local virtual, um estabelecimento virtual, para se manter contato com amigos e com parentes e com colegas de trabalho, que era o intuito inicial, né, dos primeiros sites de rede social. E hoje, no Facebook, é óbvio, né, que uma marca precisa ter uma página no Facebook. E essa página no Facebook e o perfil no Twitter e em outros lugares precisa ser bem administrado e fazer parte de um planejamento de marketing, da construção e manutenção dessa marca. Então, a gente também tem que observar que antes o controle da celebridade como um produto era
era total. Né? A indústria conseguia manter esse controle, conseguia segurar todas as rédeas. Hoje, esse controle ele é compartilhado, porque se o fã ele pode falar, ele pode retweetar, ele pode comentar nos blogs das próprias celebridades ou nos blogs sobre celebridades. Né? A gente pode lembrar que quando os blogs apareceram, e nos primeiros tempos da cibercultura, nós entendíamos que essa era a chance de nós darmos a volta, de nós reagirmos contra a opressão da mídia de massa. Então, os blogs e o jornalismo participativo permitiriam, então, ações revolucionárias. Então, nós deixaríamos de assistir televisão, nós deixaríamos de assistir cinema, nós deixaríamos de ler os jornais e os telejornais e os programas noticiosos das rádios, todas inspiradas e controladas pelo grande capital midiático, e nós poderíamos, então, ler as notícias no Oh My News. O Marcelo Trezio fez a sua dissertação sobre o webjornalismo participativo, né, e no artigo que nós escrevemos juntos, nós trazíamos, né, justamente essas utopias, né, que realmente moviam esses jornalistas cidadãos, né, e o Oh My News deixou de ser um jornal global, passou a ser apenas um pequeno blog sobre jornalismo participativo. Muitas dessas utopias perderam um pouco do seu gás, e a indústria conseguiu incorporar isso e essas possibilidades de comentários, de retweets, incorporar isso para a própria produção e circulação das mensagens das celebridades que nós queríamos evitar. Né? É curioso isso. E, de qualquer maneira, o público e as audiências são também coprodutores dessas celebridades. Também fazem fanfilmes, fanfictions, quer dizer, eles acabam prolongando, muitas vezes, o interesse por personagens e por histórias que não tem nada novo. Né? Como foi o caso da Guerra nas Estrelas, agora o Harry Potter, que chegou ao final, os fãs continuam produzindo histórias e continuam sugerindo e pedindo, né, demandando respostas da autora e de toda a indústria que circula em torno do Harry Potter. Então, a marca ela também é construída pelos próprios fãs. E mais do que isso, a indústria percebeu a necessidade de investir nisso tudo, porque a necessária construção de uma fidelidade a essa marca vai se dar também através das comunidades virtuais dedicadas a essas celebridades. Então, existem muitos fóruns, muitos blogs, muitos sites de paixão por certas celebridades, aonde emergem ali certos líderes, não é? A discussão é prolongada, e isso tudo, então, é incorporado pelos administradores dessas marcas, de marcas como Lady Gaga, marcas como o Bonner ou Ana Maria Braga. Todas essas pessoas, elas constituem, quando estão na mídia, como produtos, como mercadorias, e são administrados como mercadorias. Tem uma embalagem, essa embalagem precisa ser bem administrada, bem mostrada, está bonita, né, na frente das câmeras. Mais do que uma pessoa, é um conjunto, é um grupo de profissionais, de maquiadores, de agentes, de cabeleireiros, de figurinistas, de relações públicas, de pessoas que escrevem o que deve ser dito, que definem o que deve ser vestido, como deve se comportar, aonde deve estar. E em momentos de vacas magras, onde não há nenhum filme novo, então definem que um escândalo poderá vir em boa hora, nessas horas que se rapa a cabeça, como a Britney Spears, nessas horas que o Tom Cruise pula insistentemente no sofá da Oprah, né? Um escândalo, então, pode renovar o interesse dos fãs. Nós aqui, ralé, né, nós casamos por amor, nós namoramos por amor. Uma celebridade não namora por amor, uma celebridade assina um contrato de namoro, assina um contrato de casamento, porque isso é muito importante para a própria manutenção da celebridade. Não é? Casa-se no castelo de Chantilly, não era isso? Se separa em boa hora, não é? Para que tudo isso possa realmente
e até se morre em boa hora. Já pensaram se o Ayrton Senna e a Lady Di estivessem vivos até agora? Que chatice, né? É muito melhor um Ayrton Senna e uma Lady Di mortos do que vivos, né? Porque permitem que o Michael Jackson morreu como Elvis Presley, que ele queria ser como Elvis Presley e morreu como Elvis Presley. Eu estou fazendo uma caricatura aqui, bastante tétrica, né, para salientar, né, através dessa caricatura de péssimo gosto, como essas mercadorias elas são trabalhadas mesmo na hora da morte, como a Jodie, aquela famosa, talvez a candidata ao Big Brother mais famosa, né, do Big Brother australiano, que durante o seu segundo Big Brother, né, ela recebeu o diagnóstico de um câncer terminal e ela conseguiu lucrar com a própria doença e com a própria morte, administrando toda a divulgação do seu sofrimento até a sua morte, então realmente incorporando ela o papel de uma celebridade e sabendo se vender, né, inclusive nesse momento. Então vocês vejam que coisa terrível, né, que isso pode ser. E nós, vivendo, então, nessa cultura de marcas e com esse relacionamento íntimo com os nossos aparatos tecnológicos, tudo isso renova e reinventa o capitalismo por dentro mesmo do próprio capitalismo. Não é o mesmo capitalismo, não há mais a mesma imposição e opressão que havia antes, mas há uma participação onde nós demandamos os produtos que queremos receber. E a indústria sabe da importância disso e também fomenta isso. O George Lucas, por exemplo, depois de muito lutar contra as fanfictions, decidiu criar, né, alguns anos atrás, uma competição anual de fanfilmes. E claro que tem muitas regras, que músicas podem ser usadas, que imagens podem ser usadas, mas para fomentar essa produção que só faz valorizar, né, e agregar valor a esses produtos. Vejam, a mídia sempre teve muito interesse pela vida privada das celebridades. A gente até pode perguntar que tipo de vida privada tem essas celebridades, né? Quando, na verdade, por exemplo, eu me lembro de muitas capas de revista da própria Caras, tal celebridade flagrada em restaurante, trocando alianças com a sua namorada. Como assim flagrado? Como é que a mídia, como é que estava o Justus maquiado num restaurante? Como é que um homem vai maquiado, por mais que seja o Roberto Justus, vai maquiado ao restaurante, né? E os fotógrafos, por acaso, estavam jantando ali na mesa ao lado, né? Então, vocês observam como isso tudo é encenado, e por mais que essa imprensa, esses periódicos, esses tabloides, sempre foram necessários para a própria constituição, né, manutenção e invenção das celebridades, sempre houve aí uma relação promíscua entre os tabloides e as celebridades, isso ainda não é suficiente. Nós precisamos de blogs, né, como do Paris Hilton, né, que ele mesmo ele faz um blog, e a sua equipe faz um blog criticando celebridades, mas ele mesmo é uma celebridade, né? Então nós observamos como nós também precisamos de aplicativos sobre celebridades para eu poder estar lendo sobre a vida dessas celebridades em qualquer lugar. Quando eu estou falando aqui em Twitter e Facebook, eu estou pensando, obviamente, em smartphones. Eu estou pensando em tablets, onde, pelo menos é o local onde eu uso o Twitter realmente. O Twitter, usar em desktop e notebook é péssimo, aquele site sempre foi horrível, que consegue sempre piorar, né? Então, quando eu estou falando em Twitter, né, eu estou falando nessa questão dessa ubiquidade de eu poder saber, né, o William Bonner começou muito bem, pedindo para as pessoas, entendendo isso muito bem, pedindo para as pessoas escolherem a gravata que ele ia usar. E nesse momento que o William Bonner começou a fazer isso, a minha bolsista de iniciação científica na época, ela me revelou assim, eu me sinto tão íntima do William Bonner, né? E essa é a ideia, eu estou participando, né, não apenas dos bastidores dele, quando ele vai, que antecede a aparição dele no maior telejornal do país, mas eu também consigo saber, inclusive, participar de algumas coisas das suas férias, onde ele está, né? E vejam, a sensação que se tem é realmente de uma intimidade. E essa relação de uma ilusão, na verdade, relação ilusória de intimidade é chamada de uma interação parasocial, um conceito que apareceu em 1956, um conceito antigo, onde, naquela época já, os fãs tinham essa sensação de intimidade com as celebridades, porque conseguiam saber, ver as casas, né, dessas celebridades. A gente compra caras, além de ganhar uma panelinha, né, para poder ver
a sala de jantar do Faustão, a gente poder ver, talvez, ter alguma pista sobre o quarto da Sasha. Então eu me sinto assim dentro da casa da Xuxa. Eu me sinto participando da escolha da Xuxa sobre a tinta que pintou o cabelo, né, e sabendo que a mãe dela não gostava que ela pintasse de loiro, né. Então vocês observam, essa relação só se amplia quando a gente começa a poder acompanhar a vida dessas celebridades, inclusive as discussões. A gente adora né, quando dá um bafo entre duas celebridades, né, quando o Felipe Neto começou a brigar com o Lucas Lima, era isso? A gente vibra com isso, a gente participa dessa briga, né? É uma briga verdadeira, né? São eles revelando as suas... Quando, por exemplo... desculpa minha velhice, mas eu nem sei o nome dos atores do Crepúsculo, aquele casal desculpa, eu envelheci. Você sabe... É isso aí que a Adriana falou, que todo mundo sabe, mas eu não sei. Aliás, eu fui no cinema, fui ver 007 agora, entrei na sala errada, e eu vi que era o último capítulo, eu perguntei para a menina do lado, que eu vi que só tinha meninada, né, que não é o público bem do 007, eu perguntei, esse é o 007 ou é o Crepúsculo? Ela falou assim, é o Amanhecer, né, como eu sou burro. Skyfall total. Então, quando é revelado a traição via Twitter, nossa, nós vibramos com isso, né? Eles são tão verdadeiros, eles são tão reais como nós. Eu fico sempre pensando, será que essa traição não foi agendada, não estava no contrato, né, de pré-casamento, que era importante uma traiçãozinha antes do casamento, porque as pessoas comuns traem antes do casamento, traem durante o casamento, né? Elas dão uns beijinhos por aí com colegas de trabalho. Então ela, como é o nome dela? Bela. A Bela é personagem, isso eu sei. Isso. Ela também deu beijinho no colega de trabalho, né? Então isso dá uma sensação dessa interação parasocial ainda mais íntima, também porque eu estou vendo isso acontecer no momento da traição. Não há nada mais íntimo do que isso. Eu estou quase ao lado, né, e eu posso vibrar e defender e xingar sua vagabunda, coitado do menino que é tão bonito, olha só, as mulheres hoje não são mais como antigamente, coitado, tão apaixonado. Né? Os fãs vibram, discutem. Né? E agora eles vieram ao Brasil também, e isso aproxima. Né? Aproxima porque eles são, aparentemente, tão verdadeiros e tão reais como nós. Né? Eles não estão no Olimpo. Mas é importante que nós nunca percamos a noção de que essa distância aurática é necessária para a manutenção da percepção da celebridade. Né? Ela não é igual a mim. Eu sempre fico brincando. Teve uma época que o Tom Cruise toda hora estava aqui no Brasil comendo churrasco para lançar os seus filmes no seu momento aí mais baixo. Agora, se o Tom Cruise estivesse toda hora aqui, né? Se o Tom Cruise estivesse aqui junto com a gente, ali, nem nessas filas reservadas, mas aí, né? No meio de nós, né? E daqui a pouco vai no churrasco na minha casa. Aí no próximo evento que tem aqui na PUC, ou ali na URGS, o Tom Cruise está ali de novo. Né? O Tom Cruise está tomando cerveja com a gente, tomando uma Kaiser com a gente. Né? Pronto. Quem é que quer ver filme do Tom Cruise? Quem é que quer pedir autógrafo do Tom Cruise? E já estou lá bêbado brigando com o Tom Cruise. Pegou meu lugar, a minha jaqueta estava ali guardando o lugar. Né? Quer dizer, perde-se essa distância. Então, a gente observa também que muitas celebridades, apesar de, às vezes o William Bonner retuita alguém, responde para alguém, mas é 0,5%. Né? Muitas vezes essas celebridades falam entre si, né? Querem mostrar intimidade com outras celebridades, mas a distância com o fã, apesar dessa aparente intimidade, ainda é mantida. Alex, meu tempo acabou. O tempo, então, isso tem a ver com esse marketing de relacionamento. Eu ia falar sobre um artigo recente da Dana Boyd e Marwick. Depois eu falo nas perguntas. Obrigado. Vamos partir para as perguntas. Vou pedir para minha assessora de palco aqui me alcançar. Tem mais alguma? Pode ser uma. Eu já tenho uma que eu quero fazer. Para todo mundo. Tá bom. Para a Adriana Amaral, da Dilneia, nossa querida outra convidada. Quais são os elementos dentro do discurso e
e ou categorias consideradas para o estudo, para esse estudo sobre os antifãs. Isso. Bom, na verdade, a gente está no começo, né, da pesquisa. A gente tem trabalhado muito com entrevista. As categorias são categorias nativas que surgem das próprias observações que a gente faz. Então, não saberia agora te listar uma a uma, mas um pouco das práticas que eu falei ali já estão enquadradas nisso. A questão da trollagem, a questão do capital subcultural, que é quando as pessoas colocam o que elas sabem de um determinado nicho como um momento para se destacar do outro e aí ter uma certa ascensão naquele grupo, e também as práticas, né, como eu falei antes, de trollagem, de diversão, dessa parte mais lúdica, desde a parte do anonimato até quem se revela. Hoje o anonimato está bem baixa, diríamos assim, nessa questão. E também os próprios comentários ali que vão sendo feitos, enfim. Lá no artigo, depois, tu pode dar uma olhadinha melhor. Assim. Na verdade, eu quis trazer mais as questões conceituais para a gente discutir. Alguém mais tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, Sandra? Aí? Não? Eu tenho uma pergunta. Todos vocês hoje falaram o termo preocupação ou demonstraram estar preocupados com uma questão, e eu achei uma questão muito peculiarmente parecida entre o que todos falaram, apesar de que o Pazzi falou um pouco de uma coisa um pouco mais diferente, né? Mas essa questão não necessariamente do antifã, mas da polarização do fã em relação a esses... no caso do Pazzi, por exemplo, eu daria o exemplo de ser da adaptação. Né? A gente viu isso muito com os Jogos do Senhor dos Anéis, e a gente vê isso nos filmes, ou na novela mesmo, com a adaptação do trabalho original para a novela. Né? Eu andei vendo muito, tu estava comentando sobre os comentários no Facebook, elegias a respeito de criticar Michel Teló e novela e tal, e eu vi grandes sobre a novela Essa Gabriela, nova, acho que é a Camila Pitanga que faz a Gabriela, é isso? Que já acabou, já acabou. Eu vi também elegias dizendo que coitado do Jorge Amado e tal. Foi-se o tempo que a Globo trabalhava bem. E o Alex falou sobre essa questão da briga, né? E de como essa briga polariza os fãs em relação a time Kirsten. Como é que é o nome do cara? Robert Pattinson. Muito obrigado, Lúcia. E time Robert Pattinson, né? Inclusive teve um pessoal querendo provar que a foto era falsa. Genial. Isso. Teve o Tribunal do Fantástico aquele. Isso. Teve. Genial. Eu vi um vídeo das fãs dizendo que elas não acreditam que agora eles estão de volta. Isso. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão dessa polarização dos fãs e de como isso tá povoando. Né? O Alex falou uma coisa que para mim é uma das minhas grandes preocupações. A gente lê o trabalho do André Lemos, por exemplo, e ele usa muito o termo mídias pós-massivas. Né? E nós não estaríamos entrando numa espécie de gênero híbrido, porque o fã está povoando a internet, e não é um fã da internet, é o fã do meio que a gente já é familiar com o meio de massa. Seja, no caso que a Adriana colocou mais pontualmente, da música, no caso que o André colocou sobre os videogames, e no caso que o Alex colocou sobre as próprias celebridades. Será que é uma boa pergunta? Vamos bater a bola. Bom, a minha preocupação, assim, é, na verdade, porque isso ficou mais visível, né, Pedro? Mas acho que isso sempre aconteceu, isso sempre se deu. A gente tem o maior exemplo aqui na nossa cidade, que é Grêmio e Inter, né? Então, nem vou falar, e PT, anti-PT, então nem vou falar, porque, para mim, é tudo fã. Me desculpem aí quem é da política, mas ativista também é fã. Essa é a minha observação. Mas a atitude é de fã. Usar bandeira, enfim, é a mesma coisa que comprar camiseta. Né? Um dia eu choquei numa palestra que eu mostrei um fã fazendo uma tatuagem do Slayer e outro fazendo a tatuagem da Joelma do Calypso. Aí eu disse, no difference, people, sem diferença.
Claro que eu vou julgar pelo meu gosto que o Slayer é melhor, mas, enfim, é uma questão de gosto. Daí, essa é a performatização de gosto que eu estava falando, se eu tivesse que jogar uma categoria, porque ela é sempre a partir do meu ponto de vista, né? E aí, esse ponto de vista ele vai tentar argumentar. E essa polarização, eu acho que gera muito em função, né? Agora voltando à questão do, na verdade são funções pós-massivas, porque também eu vou contrapor um pouco o Alex e dizer o seguinte: olha, tá, ok, o Tom Cruise talvez seja legal que ele não venha toda hora aqui, porque o Tom Cruise é um cara do mainstream, ele talvez precise manter essa aura. Mas no caso da cena musical que eu participo, que é o industrial, ou cenas voltadas, por exemplo, de subculturas, que vem desde o punk, o legal é tu conhecer as pessoas. Eu achei o máximo porque eu fui num show em São Paulo de uma banda da Finlândia com 300 pessoas e que eu conheci os caras desceram do palco e vieram falar com a gente. Então, eu não estou interessada lá num mega festival onde eu vou ver a superestrela. Eu estou interessada nisso, em saber que o cara produz ali no Mac, qual é o software que ele utiliza, enfim... que o cara é um cara real, ali que ficou bêbado com todo mundo e caiu no meio da festa. Eu acho muito mais interessante. Mas aí são nichos, então tem tipos de celebridades, né? Por exemplo, o Mafezoli é uma celebridade acadêmica em Porto Alegre, está toda hora aqui, né? Mas não, será que ele perdeu a aura? Vamos perguntar para ele mais adiante. Mas são só questionamentos. Eu acho que as coisas não são tão retas assim, preto e branco, embora haja essa polarização. Mas essa polarização, o que me preocupa são os tipos de discursos que estão tendo em torno disso. Mas a prática em si eu acho mais do que salutar. Vou fazer uma ponte aqui no meio. Dois casos para reforçar. Eu vou sair de uma coisa que os outros a gente já tinha falado. Acho que essa questão é muito importante, porque é quando você vai saber trabalhar o público, você vai saber vender. O jogo da NBA do ano passado tinha 3 capas. Uma capa do Jordan, uma capa do Larry Bird, outra capa do Magic Johnson. Eu fiquei bravo porque eu não peguei a capa do Bird e acabei pegando a capa do Jordan. E você já começa vendendo a capa do time que você quer, você já acaba estimulando o cara que está jogando a pegar e... quero que você jogue com mais jogador, com o jogador do seu time, você começa a direcionar essa informação. Então é bom porque esse cara, se você faz um jogo bom, que atende à necessidade, aí vem essa coisa que a tecnologia permite. A gente jogava muito futebol de botão, agora você é velho que nem o Alex, assim, perdão, dividia o clube do aposentado Panvel. Mas a gente ficava brincando com o botão, agora eu estou controlando o jogador. Então, a indústria é muito esperta de olhar isso e falar assim, então agora você pode ser o cara. A maior prova é aquele modo do FIFA que é Be a Pro Player. Você é um jogador profissional. E um outro caso, o jogo musical fazia isso muito bem, quando, se a gente parar para pensar, o Beatles Rock Band, ele mostra a história, ele reescreve, e aí tem dois Guitar Heroes que são muito interessantes nesse ponto de como que você lida com o fã e polariza, que é o Guitar Hero do Aerosmith, que eles não falam sobre a briga deles, que é a história de o Aerosmith cheirou o peru e tal, isso aquilo não é mencionado, e depois no Guitar Hero do Metallica, acontece que tem uma foto só do Jason. Então ele é relegado da história da banda. E aí o Cliff tem algumas fotos. E aí a cereja no bolo, para fechar essa história, é onde acontece o Guitar Hero do Van Halen, aquela medonhice. Que aí o que acontece? O Van Halen reescreve a história ao colocar o bonequinho do Wolf, do filho do Alex Van Halen, do Ed Van Halen, obrigadão. O filho do Ed está tocando com a linha de baixo, que era do Michael Anthony, e com o backing vocal, que é do Michael Anthony. Só que a figura ali. Então foi uma tentativa que eles tentaram levar ao extremo de tentar ver se o fã comprava aquela história. Só que, felizmente, o fã do Van Halen foi esperto e não comprou a história. Eu ia comentar antes, quando tu tinha falado, não queria te interromper, que a gente costuma não falar do jogo pirata, né? Mas tinha os jogos piratas, o Pro Evolution Soccer, em que tinham os times e os jogadores todos certinhos. Eu me lembro que a gurizada queria esse. Quando eu comecei a jogar o Pro Evolution Soccer, na época do Play 2, né? O pessoal queria era esse. Eu queria falar sobre o pós-massivo que tu perguntou, Pedro, e sobre se o Mafezoli é ou não é uma celebridade, e se a Adriana é uma celebridade ou não é uma celebridade. E se esse cantor aí, essa banda aí, como é que se compara com Tom Cruise? Primeiro sobre pós-massivo, não apenas o André Lemos, mas a Santaella também fala sobre essa possibilidade de mídias pós-massivas. A Adriana lembrou bem, o André fala sobre funções pós-massivas. De fato, nós não vivemos mais aquela sociedade massiva, aquela cultura
de massa, né, pré-internet. Certamente não é a mesma coisa. É muito diferente, né? A televisão e o rádio, os jornais, as revistas e o cinema estão aí, mas é outra televisão e é outra rádio. Né? Quando a rádio fala um programa interativo, eu acho sempre engraçado, porque a rádio sempre teve essa interação com o telefone, né? Os ouvintes entrando ao vivo, né? Ou através da carta, mas não é a mesma coisa. Tá tudo muito diferente. Por outro lado, eu venho questionando esses ideais revolucionários das utopias da cibercultura. Por exemplo, a pós-modernidade é tudo que a modernidade não foi e não podia ser. Né? E também a pós-modernidade acabou tudo da modernidade. Nós não somos mais, temos nada de modernidade. O que a gente percebe é realmente os hibridismos em todos os lugares. Então, nós não podemos dizer que a televisão perdeu a sua força. Vamos falar sobre a novela que acabou de terminar. Né? A gente assistiu a novela, a gente não, infelizmente não assisti, né? Não participei dessa festa, mas as pessoas assistiram a novela discutindo no Twitter. Né? Eu fico sempre insistindo que isso é verdadeira televisão interativa. A televisão interativa acontece no Twitter, através também do Twitter. Mas, se a televisão perdeu sua força, o que é isso? O país parou, a internet congestionou, né, com a discussão sobre quem matou quem. Né? Então, a gente observa essa renovada força dos produtos massivos. Muitas vezes, nós somos massa, nós não somos multidão a todo momento, nós não somos público ou uma comunidade próxima a todo momento. Muitas vezes nós somos massa e muitas vezes nós queremos ser massa. Eu não quero ficar no Twitter discutindo a todo momento, eu sempre insisto nisso, mas eu quero me jogar no sofá e não discutir com ninguém, não conversar com ninguém, eu quero parar e ver uma televisão bem alienante, né, para dar uma descansada. Então, o pós-massivo, eu acho que ele é capcioso, né? Ele parece que nós ultrapassamos algo do passado, e essa ultrapassagem não é verdadeira, né? Tem muita coisa que está aí misturada. E com relação a uma fezolice e uma celebridade, vejam só, o que a cultura de massa fez de nós. Nós precisamos de celebridades. Nós fomos ensinados durante 50, 60 anos de televisão e mais de cinema que nós precisamos de celebridades. São as lendas contemporâneas. Os heróis gregos, os deuses e deuses gregos ainda funcionam nas nossas mentes, mas os nossos heróis contemporâneos são as celebridades. O termo celebridade não existia. Eu até sugeri, né, durante o trabalho da Susan, a fazer uma retrospectiva, né, dos termos estrela de cinema, os heróis, né, quais eram outros termos e como é que eles eram pensados na sua época. As celebridades, elas existem hoje entre nós, né, o termo celebridade. Eles não existiam antes, era outra coisa. Então, nós precisamos hoje de celebridades, e nós queremos ser celebridades. Quando se fala em microcelebridade, eu quero ser famoso. Inclusive, eu trabalho a minha identidade, eu me mostro de uma maneira que eu me vendo num blog, no Twitter, no Facebook. Como eu quero ser um produto. Eu compro promote no Facebook novo. Olha só, né? Essas tecnologias estão disponíveis a todos nós, não é? Agora, isso é muito diferente da celebridade como um produto, né? Então, por isso que tenta se falar em microcelebridade, o micro negando tudo que a celebridade é. A celebridade é este grande produto midiático. Então, uma Fezoli não tem cabeleireiros, agentes, ele não está vindo aqui, ele não vai vir aqui com boné da Nike. Né? Esse é o máximo, minha Fezoli com boné da Nike aqui, ó, né? Um macacão de Fórmula 1. Né? Mas é muito diferente. Ele até tem, nos Estados Unidos tem um site, se tu quiser contratar a Dana Boyd, tu não escreve para ela, tu entra num site que agencia os grandes pesquisadores gringos. Tá? E tu negocia o cachê por ali. Mas isso ainda é completamente diferente da gestão de uma celebridade enquanto uma commodity. A Adriana Amaral não é uma commodity, ela é uma pesquisadora famosa. Uma Fezoli não é uma mercadoria, ele é um pesquisador famoso. A fama não é igual à celebridade. Uma celebridade é famosa, mas nem todo famoso é uma celebridade. Celebridade é um produto da mídia de massa. E não existe celebridade longe da indústria massiva. Então, uma microcelebridade é a negação daquilo que é massivo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque parece que nós queremos que todo mundo seja celebridade. Só que a celebridade não é da ordem da abundância. A celebridade é da ordem da exceção, da raridade. Não é? Ao momento que todo mundo pode fazer uma Mona Lisa, a Mona Lisa perde valor. No momento que todo mundo pode ser uma celebridade, não existe mais celebridade. Tréplica?
E esse ator que esse cantor que a Adriana tomou cerveja, isso não tem valor nenhum. Para mim tenho fotos, Só pra tenho a pequeno grupo materialidade dela. dos fatos. Só para esse pequeno grupo. Mas eu acho que tem diferentes níveis, né? Talvez, eu não sei, acho que essa ideia de celebridade num espectro mais amplo talvez seja, não queria falar sobre isso, mas, enfim, seja, de certa forma, às vezes, um pouco restritiva. Eu acho que tem matizes, né? Ou efeitos de performatividade de celebridade, talvez. Eu discordo, eu acho que, assim, acho que aqui, em Porto Alegre, Mafezoli é uma celebridade acadêmica intelectual, num certo sentido, né? As pessoas têm fandom, elas vão lá, elas pegam autógrafo, elas se comportam da mesma, não muito longe do Crepúsculo. Tem gente que vai achar que tudo que ele fala é a mais perfeita verdade, ou qualquer um de nós aqui, ou qualquer outro, e não vai conseguir ter senso crítico. Tem gente que segue um autor, né? Tem fandom de teórico, gente. Não vamos fechar os olhos. Segue um autor cegamente, como só aquele autor fosse a única verdade. E assim como as fãs do Crepúsculo acham lá que não houve traição. Então, acho que tem prática, talvez a gente possa falar em práticas em torno, que são práticas midiáticas, práticas comunicacionais e práticas de sociabilidade em torno dessas celebridades, que vão se dar, talvez, em níveis diferentes, né? É uma hipótese aqui para a gente pensar. E, com a questão da internet, acho que isso fica muito mais fácil. Ok, talvez eu tenha que entrar no site para contratar a Dana Boyd, mas ela já falou comigo no Twitter, por exemplo. Então... enfim. Uau! Pobre dos estudantes que tratam suas referências como ídolos, como celebridades, e que se intitulam como fãs de teóricos. Isso é justamente o esvaziamento do papel da discussão científica. Se algum de vocês aqui se diz fã de um teórico, vocês estão no lugar errado. Vocês deveriam estar na plateia de um show, e não na academia, né? Parênteses, eu e a Adriana somos super amigos, tá? Não vão pensar que nós estamos aqui Mas isso é a ciência, né? A gente... Mas que esse processo está em todas as esferas, só porque ele está em todas as esferas. Eu falo alto, eu estou tendo que falar baixo por causa do microfone, porque eu também não precisava. Tá, então eu vou botar um pouco mais de lenha nessa fogueira aí. A nossa colega doutoranda Lúcia Coutinho, que já nos ajudou com o cast do Twilight ali, ela faz a pergunta para o Alex e para a Adriana, e, claro, se o Pazzi quiser responder também, haters versus celebridades. Muitos artistas, especialmente os mais antigos, não sabem lidar com essa relação entre haters e celebridade. Esses tipos de celebridade, eu acho que ela está querendo falar sobre alguma coisa tipo, por exemplo, o Silvio Santos, que essas pessoas que eram celebridades num outro contexto massivo, né, estão fadados a acabar. Bom, eu vou deixar para a Adriana falar mais sobre os haters, que ela realmente tem pesquisa sobre isso, eu só poderia dar uma opinião pessoal. Mas eu só queria lembrar que existem muitos trabalhos sobre a cultura do narcisismo na qual nós vivemos e sobre pesquisa sobre narcisismo entre celebridades. E o interessante é que essas pesquisas também vão até os fãs. Os fãs também são narcisistas. O narcísico é aquele que precisa de uma plateia para estar aplaudindo ele constantemente. E quando esse sucesso, quando essa plateia se esvazia, muitas vezes esses artistas se torturam, se cortam, tentam suicídio, né? E o interessante é que muitas vezes esses fãs que são narcísicos também se revoltam contra os seus ídolos, ou se revoltam contra os fãs de outras celebridades, aparentemente que competem com a sua celebridade. Existe aí traços de narcisismo, né? De uma defesa não apenas de um ideal, mas de um ego, de uma fantasia, né? E muitas vezes essas disputas entre celebridades e fãs são fomentadas pela própria mídia. Gente, esses profissionais de marketing, eles são realmente profissionais, eles sabem o que estão fazendo, né? Isso aí não acontece por acaso. Isso é realmente agendado. Nós temos, desde da história das estrelas do rádio, histórias de rivalidades que são aparentemente verdadeiras, mas elas que são falsas, são agendadas, né?
É o que eu tenho a dizer sobre isso. É ainda complicado assim fazer essa definição de é tênue a linha. Assim, eu e a Camila a gente tem tentado escrever sobre isso, sobre essa diferenciação, se existe uma diferenciação entre quem é hater e quem é antifã, né? Mas vou para efeitos didáticos, vou tratar aqui como se fosse a mesma coisa, né? Geralmente essas pessoas elas se comportam, isso que eu falei, elas sabem tanto a respeito daquele produto midiático, daquela celebridade, quanto o fã, porque ela precisa da informação, e aí a importância da informação, para poder para construir seus argumentos, né? Então, ela tem o mesmo nível de conhecimento sobre aquele produto, né? E aí entra a questão da internet, enfim, que vai facilitar isso, né? E, às vezes, também é uma questão de demarcação. Olha, se eu não gosto do Michel Teló, se eu odeio o Michel Teló, é porque eu estou me demarcando como parte de um outro grupo. É uma questão. O odiar também é uma marca identitária tão forte quanto o afeto, né? Porque toda essa teoria de branding, de love mark, geralmente cai muito na questão do afeto. Por isso que eu fui pesquisar essa questão do ódio, que é uma coisa que tem me interessado muito. Mas o ódio também é uma demarcação, é um statement, é uma fala de dizer eu participo de outro grupo, eu sou de outra geração, né? A gente viu aí, agora, recentemente, essa disputa aí, Lady Gaga versus Madonna, foi até capa da Rolling Stone, enfim. Essa disputa ela pode ser de vários... Ela é uma disputa que, no fim das contas, ela tem a ver com identidade, tem a ver com as coisas que nos tocam. E o que acontece isso? Isso sempre aconteceu. Qualquer um que tenha participado de fã-clube ou de torcida organizada de qualquer coisa sabe disso. Mas... né, o que acontece com a internet é assim, essa rapidez, a disseminação com que isso é viralizado, e também uma coisa que quem diríamos assim, de algum grupo ou de alguma cena, o que acontece, que é o que acaba incomodando, que é aquela, com essa popularização, então assim, ok, todo mundo teoricamente pode saber e conhecer essa banda que eu fui lá ver, que foram 300 pessoas, entendeu? Óbvio, tá no YouTube, eu entro no site, no MySpace, etc. Mas aí isso gera um ressentimento de quem só conheceu pela internet, quem tem essa mediação e quem viveu um determinado momento. Então, voltando à questão do Silvio Santos lá e da Xuxa, acho que a Xuxa é um bom, mau exemplo, né, de uso em relação a isso. Então, ela tem essa... geralmente ele estava acostumado com a aura, acostumado em não ter essas críticas. Aí, quando ela entra no Twitter e bota lá, a Sasha escreve cena com S, ela é trollada, ela não sabe lidar com isso, e aí ela simplesmente diz: vou deixar vocês, não falem mais com o meu anjo, que essa é a minha última fala aqui. Só para dar um fechamento, acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar também, acho que não é tentar apartar porque os dois são amigos, mas o ponto é que na internet eu consigo ter a dimensão do fandom, tanto para o fã quanto para o cara que é músico. É aquela coisa que o passado metaleiro da gente, passado não, presente, sempre é você viajar para ver um show. Às vezes podem ser 300 pessoas, que para ti é um show da tua vida, só que para um grande público não. E eu lembro quando tu fez a primeira entrevista com a Tessália no teu blog, ela falou assim: pô, mas quem que é essa tal de Tessália? Eu não conhecia ela. Então, às vezes, a gente não conhece, é o mesmo caso aquele que a gente brinca do Cardoso, a confusão do André Czarnobyl com o Cardoso do blog. Às vezes, as pessoas chamam o Cardoso de Czarnobyl por conhecer. Então, acho que a gente tem uma dimensão, a gente consegue notar, e aí também tem a questão do hater vendo aquela história, tipo, parece que o Michael Tello lá ocupar espaço na minha timeline do Facebook, ele rouba espaço que eu gostaria que tivesse sido aparecendo, sei lá, o Armored Saint, o Anthrax, uma outra banda que eu gostaria. Então, tem algumas coisas bem engraçadas de mensuração também que a gente tem nessa jogada. Eu acho que isso ajuda também. Não sei se Silvio Santos talvez daria certo, não sei. É velha guarda da Portela, como o Silvio não tem mais. A gente tem tempo para mais uma pergunta, se a gente responder rapidinho. Eu achei interessante fazer essa pergunta porque eu cantei um pouco a bola antes da Sandrinha me entregar aqui, que eu estava falando sobre o Pro Evolution Soccer pirata do Camelô, que vinha com os times, né? E acho que a pergunta tem um pouco de relação. Ela foi direcionada ao Alex Primo, mas acho que, como essa, todo mundo pode responder. Em tempos de pirataria, curtir uma banda no Facebook não aumenta as compras da música, mas acaba aumentando
A compra de camisetas, bottoms, etc. O que é pirataria de propriedade intelectual? Isso é bom ou ruim para as marcas? Eu acho que a pergunta, na verdade, é um pouco mais... dá uma pista aí de uma coisa mais um pouco maior. Vamos embora. Acho que sobre isso, não sei quem é que fez, mas dei uma googlada. Liara. Tá, dei uma googlada, tem uma matéria com o perfil do Rick Rubin, produtor de música, um perfil dele feito no New York Times, quando ele entrou em 2009, acho que foi a Sony, que conversou ele, e aí foi o primeiro momento que os caras passaram a cobrar royalty de venda de camiseta. E aí as bandas ficaram brabas porque royalty de camiseta era uma coisa que a banda lucrava. Tem todo um estudo muito legal sobre quanto que você vende de camiseta no show e tal. E eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma diluição de tentar vender outros produtos, tentar vender outras coisas. É a Lady Gaga com rede, a Paris Hilton tem uma rede nova agora dela, é você vender um update, é você vender um item live, o que a Lady Gaga tentou e deu errado, que foi vender vaquinha no Farmville, e não deu certo, ainda bem. Então tem coisas assim que é de você tentar estimular esse consumo por outras coisas. Não digo que são microtransações, o Marcelo Fontoura sabe bem que a gente fala de microtransações, mas são tentar vender pedaços, tentar vender poucas coisas que você vai financiando, vai mantendo. É aquela coisa que pai Bowie e Diogun já faziam uns 10, 15 anos atrás, de você pagar o fã-clube, ele te dá track ao vivo todo mês, te dá uma mensagem do Bowie. Então, sobre isso, acho que pai Bowie nos ensina muita coisa mesmo. Pai Bowie. Enfim, eu acho que tem a questão essa de conhecer, né? As pessoas, o curtir não vai ter efeito, pode ou não ter efeito sobre a venda, né? Mas aí eu vou repetir que vai depender, né? Depende. Se é o pop da Lady Gaga, vai ser um tipo de relação. Se é lá, né, a banda da Suécia que quer os downloads e que não está nem aí para pirataria, vai botar tudo de graça, é outra relação. Claro. Então, acho que tem que pensar assim, meio que caso a caso, assim, não microtransações, aí, como o Pazzi falou, nesse sentido. Assim. Então, acho que é muito relativo, assim, do que vai importar, e também em relação o posicionamento da banda, do artista, de quem for, em relação a isso. A gente sabe muito bem o que aconteceu com Metallica no caso do Napster, né? Então, assim, vai ter um outro tipo de efeito, né? Eu estar ligado com um determinado grupo, por exemplo, né, o Atari Teenage Riot, que é uma banda super política que tem feito campanhas para o Anonymous. Então, aí eu te diria, depende. Pô, eu paguei R$80 por uma camiseta do Kiss na quarta-feira passada. R$80 é caro, né? É muito caro. É muito caro. É muito caro. Mas é do Kiss oficial. Ainda assim é muito caro. O fã, ele paga o que for, né? Isso é verdade. O fã, ele baixa o arquivo MP3, mas ele também compra a caixa que vem com a foto, que vem com camiseta, que vem com o bottom, né? Eu estou desesperado para comprar. Como a minha filha vê Branca de Neve todas as noites, pelo menos uma vez, eu estou desesperado para comprar uma caixa que custa $200 ou $300, que vem com o Blu-ray, um livro e com alguns bottoms, e que vem com as reproduções dos desenhos dos artistas, né? Por que eu vou pagar tudo isso, né? É uma reprodução dos desenhos originais, né? Não é nem o original. Mas, sim, a indústria ela teve que reaprender e reinventar, a grande indústria, a lucrar com seus artistas. Então, e fazer vista grossa para algumas coisas. Por exemplo, fanfiction é roubo, fanfiction é crime. Tu está usando o personagem, histórias que são patenteados, que têm copyright. Então, esses sites, fanfiction.net, Iria Fanfiction aqui do Brasil, tudo é criminoso. Não adianta colocar aquele disclaimer. Os personagens não são meus. E é engraçado que eu falei, esses personagens não são meus, mas se alguém roubar a minha história, eu vou atrás, não sei o quê. Né? Então, isso tem que fazer vista grossa, porque isso incentiva, isso motiva, né? Isso promove esses produtos. Então, a venda de DVDs de shows, né, cresceu enquanto as lojas de CDs fecharam. O lucro com disco no Brasil, o Gilberto Gil que diz isso, o artista nunca ganhou no Brasil vendendo discos. Os Beatles, que pararam de fazer show para ganhar só com discos, isso não existe mais. Né? É preciso realmente lançar o disco e até esperar que o disco seja pirateado, e é isso que acontece com
no Pará, com essas com tudo, inclusive com os jogos. Com jogos, né? Muitas vezes é fechar os olhos para que consiga lucrar em outros lugares. Né? E os artistas aprenderam a fazer isso também. Porque senão, como é que tu vai sobreviver? O público está demandando um outro tipo de negócio e a indústria está oferecendo esse outro tipo de negócio. Última parte em relação a isso, eu estava semana passada no Rio, num evento, e estava o diretor de programação musical da Globo. E aí ele deu um dado que é bem interessante. Né? Primeiro que eu gostaria de falar, assim, eu acho que a indústria tem que aprender muito mais com o Tecnobrega, né, que é um grande modelo. E aí ele citou, né, estava falando dos programas, que eles fizeram um programa especial lá, e que daí todos os artistas eles entravam em contato para mandar passagem, Ivete, não sei quem. E aí ligaram lá para a Joelma e para o Chimbinha, e aí eles disseram assim, não precisa nos mandar nada, a gente vai no nosso próprio jatinho. E um segundo dado que é interessante, que isso veio de uma pesquisa da Nancy Ben, tal, que teve aí recentemente, que ela falou o seguinte, olha, tem dados, por exemplo, nos Estados Unidos, que a camiseta dos Ramones vendeu muito mais do que vendeu o CD nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que os Ramones sempre foram um fracasso de vendas nos Estados Unidos. Mas isso manteve a aura da banda de ser de Nova York, de ser ali do Sorro, etc., etc., como algo cult com um capital social. Então, são níveis diferentes aí. Tá, gente? A gente encerra essa mesa por aqui. Eu gostaria de dar os meus mais profundos agradecimentos aos 3 professores, que eu considero mestres e amigos. E vou chamar as nossas meninas apresentadoras de volta ao palco e vou pedir uma salva de palmas para essa apresentação maravilhosa dos nossos professores hoje. Passo a palavra para a Luciele e para a Aline.